Vou começar lendo 1 Coríntios 12. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outro fé, pelo mesmo Espírito. A outro dons de cura, pelo mesmo único Espírito. A outro poder para operar milagres. A outro profecia. A outro discernimento de espíritos. A outro variedade de línguas. E ainda a outro interpretações de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se é o pé, se o pé disser, por que não sou mão? Não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho? Não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados como decoro especial. Enquanto os que nós são decorosos, não precisamos ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja discussão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de cura, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Um minutinho.
1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entrego o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. 1 Coríntios 14. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala em mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que o interprete, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil, a não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém conhecerá o que está sendo tocado, se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não profetizarem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Por isso, quem fala em língua, olhe para que possa interpretar. Pois se oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém? A sua ação de graças, vistos que não sabe o que você está dizendo. Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês.
Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em língua. Irmãos, deixe de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Pois está escrito na lei: por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos. Mas se entrarem algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem? Cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, quando consigo mesmo e com Deus. Falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as consagrações dos santos. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhe é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que pergunte a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Amém. Salmo 100. Clame ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém. Gente, esses 3 capítulos de 1 Coríntios, Paulo vai falar sobre os dons, a diversidade dos dons, e como eles se completam dentro da igreja, né? É muito interessante, o capítulo 12, ele é bem claro, e ele descreve com muita sabedoria a importância dos dons no meio da igreja, e como cada um tem um grau de importância, né? Todos os dons manifestos no corpo são extremamente importantes. E quando a gente vai para o capítulo 13, ele vai falar sobre o amor. E isso é muito extraordinário.
porque o amor, ele é a própria essência de Deus, né? E tudo que é feito na manifestação dos dons, Paulo, ele diz, né, que é necessário que haja o amor, porque senão, se não tem amor, até a manifestação daquele dom é vazia. E isso aqui muda tudo, né? Porque se a gente não entende o princípio de tudo, a base, o fundamento da manifestação dos dons, né, a gente não entendeu nada. Então, sem amor, tudo é vazio. E é interessante que Paulo, ele não está trazendo um amor aqui como um sentimento, mas como um mandamento, né? Então, esse capítulo 13, ele é conhecido como o capítulo do amor, mas ele não é aqui uma poesia, né? Não é um capítulo romântico sobre o amor, apesar de ser lindo, né? Cada versículo é realmente... Parece que Paulo está fazendo algo poético ali, mas, na verdade, ele está trazendo a maneira prática de viver segundo a palavra, segundo aquilo que o Senhor instituiu, é a maneira prática, literalmente, né? Então, aqui, nesse capítulo 13, ele vai ecoar o grande mandamento, que é o Shema. Sempre quando você ouvir falar, né, sobre qual é o maior mandamento, lembra? Quando os fariseus perguntaram para Yeshua qual que era o maior mandamento, e aí ele cita o Shema. O Shema está em Deuteronômio, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kavot Malhut Leolam Vaed, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único, Adonai Echad, né? O Senhor nosso Deus é único. E aí em seguida vem: amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento e de todo o teu coração. Entende? Então, esse aqui é o Shema. O Shema é o quê? Ouvir. Shema em hebraico é ouvir, que ele tem 3 aspectos. Não é simplesmente você ouvir e receber como uma informação, né? Aquilo que você entra por um ouvido e sai pelo outro, mas é você ouvir. O Shema é ouvir, internalizar e praticar. Isso é Shema em hebraico. Essa palavra ouvir, ela é uma palavra muito mais complexa do que apenas você receber uma informação, mas é você ouvir, você internalizar e você colocar em prática. Então ele fala: ouve Israel, né? Ouve, internaliza e pratica. Amarás o Senhor teu Deus, né? E aí o segundo mandamento é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então os dons, eles são ferramentas que o reino de Deus disponibiliza aos seus filhos, né, disponibiliza no meio da igreja. E é tão interessante que no capítulo 12 ele vai dizer, né, que uns ele chama ali para apóstolos, outros ele vai chamar para profetas e outros para realizar milagres. É muito extraordinário isso no capítulo 12. Deixa eu abrir aqui. Qual que é o versículo? Ó. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente os apóstolos, né? O que é os apóstolos? O que é essa palavra apóstolo? Não foi Yeshua que inventou, falou essa palavra pela primeira vez. Essa palavra já existia, né? O apóstolo é aquele que, na época, era um termo utilizado para quando uma determinada província, né, fosse ali conquistar um outro local, eles enviavam esse apóstolo que ele ia até aquele local para estabelecer a cultura daquele reino ali, entende? Então eles
separavam ali uma pessoa que era o apóstolo, que era aquele que ia ser enviado para ele estabelecer a cultura. Então, os apóstolos são esses, aqueles que estabelecem a cultura do reino de Deus, entende? Então, ele fala, ó, assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente os apóstolos, em segundo os profetas, em terceiro os mestres, e depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda. Olha que poderoso isso, né? Aquelas pessoas que têm aquele coração que ama ajudar, que está sempre pronto a ajudar, isso é um dom. Isso é um dom. Né? Aqueles que têm dom na administração, aquelas pessoas que têm facilidade de organizar, né? Que tem aquela mente ali toda, né? Projetada, que já vê, já consegue organizar. E aí ele fala, e aqueles e os que falam diversas línguas, né? Então ele vai dizer, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Né? Todos têm os dons de realizar milagres? Todos têm os dons de curar? Né? Todos nós falamos em línguas? Aí ele vai dizer, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Né? E aí ele vai dizer, passo agora a mostrar-vos um caminho ainda mais excelente. Então, a gente vê aqui que esse é o estabelecimento de Deus para a igreja, essa diversidade de dons. Os apóstolos, né, os profetas, os mestres, aqueles que ensinam, aqueles que realizam milagres, aqueles que têm dons de curar, queridos, esses são dons que Deus estabeleceu na igreja. E nós precisamos ver essa manifestação nas igrejas. Então, isso aqui, dentro da igreja, é o básico que tem que existir. Os apóstolos, os profetas, né? A gente hoje vê uma igreja que ela é... O que é a maioria das igrejas hoje? Pastoral. Uma igreja pastoral. Tem igreja que nem sabe o que é apóstolo, né? Que ali, eles não têm, às vezes, os 5 ministérios, que é os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres, entende? Existe ali aqui estabelecimento dos 5 ministérios, e a gente vê hoje em dia o mais comum uma igreja pastoral, né? E que você vê muitas vezes não tem manifestação de milagres, né? É algo muito isolado. Então, a gente vê aqui, ó, e assim na igreja Deus estabeleceu isso para a igreja, né? Os apóstolos, os mestres, os profetas, aqueles que realizam milagres, aqueles que têm dom de curar, isso tem que ser manifesto no nosso meio, né? Aqueles que têm dom de prestar ajuda. Então, Paulo aqui, ele vai falando isso, vai trazendo essa diversidade de dons no meio da igreja, e aí ele vai dizer que ele vai apresentar aqui um caminho ainda mais excelente, né? E aí, inicia o capítulo 13, ele vai dizer, ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como um sino que ressoa, um prato que retina, né? Ele fala, ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios com todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, eu nada serei. E aí ele vai destrinchando, né? Aí ele vai falar aqui, ó, ainda que eu dê aos pobres tudo, né, o que eu possuo, entregue meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, isso não me valerá. Gente, é muito forte isso aqui. É muito forte, né? Então aí ele vem e começa a descrever o que é o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Esse é um capítulo para a gente mergulhar, gente, sabe? Porque isso aqui precisa estar como base de todos os dons. Como base, é o amor, é esse amor aqui. E aquilo que eu falei, isso aqui não é uma poesia, isso aqui é prática. Paulo está trazendo o amor de uma forma prática.
Ele está trazendo um amor aqui não como um sentimento, mas como um caminho de vida, como um mandamento, como uma prática que a gente precisa adotar, né? O amor, ele não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Gente, isso aqui são palavras que confrontam totalmente a cultura de hoje. Totalmente. Isso aqui é um escândalo para a cultura de hoje, né? Onde o que impera é o individualismo, né? Então, é muito forte isso aqui. O amor nunca perece. Olha isso. As profecias, elas desaparecerão. As línguas cessarão. O conhecimento vai passar. Porém, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Olha os mistérios aqui que Paulo está revelando. Porém, quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. E aí ele vai dizer, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte. Então, quando vier o dia, conhecerei plenamente, da mesma forma como eu sou conhecido plenamente. E aí ele fecha esse capítulo aqui, né? De uma forma extraordinária. Assim, permaneçam agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O amor, o maior deles, porém, é o amor. Então, é muito poderoso, porque Paulo ele vai trazer no capítulo 12 a importância dos dons, a diversidade dos dons, a ciência que a gente tem que ter, que não tem um integrante no corpo de Cristo que é menos importante ou mais importante, todos têm uma importância extremamente vital, né? E depois, em seguida, ele introduz com o amor, dizendo que todas essas manifestações de dons, se elas não têm a base fundamental, que é o amor, né, é tudo vazio. E no capítulo 14, ele vai falar, né, da importância da gente buscar o melhor dom e o porquê, e ele explica ainda o porquê que é o melhor dom. Ele vai falar aqui que as línguas, né, falar em línguas, gente, tem lugar, tem igreja que é proibido falar em línguas. Eu já vi pessoas extremamente letradas, cultas, né, falando assim, que não se fala mais em línguas hoje, pastores ensinando que não se fala mais em línguas. Gente, é totalmente antibíblico. Paulo vai dizer, olha, não repreendais, né, não excluem as línguas do meio da igreja. E ele fala, as línguas é para edificação pessoal da pessoa. Como que uma pessoa com a Bíblia na mão consegue fazer um desserviço desse para o reino de Deus, falando que não se fala em línguas? A gente precisa estar muito atento, né, a conhecer a palavra como um todo, né? Então, Paulo ele vai falar que as línguas é muito bom, mas ela é para edificação pessoal, e a gente precisa, e ele fala, olha, Paulo falava muito em línguas, né? Ele fala, eu adoraria que todos vocês falassem línguas. Que ele bota o falar em línguas como algo extremamente importante e edificante de forma pessoal. Mas ele fala, olha, busquem o dom de profecia, porque o dom de profecia, ele edifica a igreja. Porque a profecia, ela exorta, ela conforta, ela dá esperança. Então a profecia precisa haver no nosso meio. E ele fala, busquem a profecia, né? Então, Deus, ele quer usar o povo dele
Ele quer manifestar a glória dele através das nossas vidas. Ser usado por Deus, queridos, é a coisa mais extraordinária. Sabe por quê? Porque para você ser vaso nas mãos de Deus, para você transbordar, você primeiro precisa ser cheio. Quando Deus está te usando, você está recebendo aquele fluxo do céu sobre a tua vida. Você, como um vaso, você está sendo cheio para poder transbordar, porque nós mesmos, de nós, nada nós temos para dar. Para ninguém. Mas quando ele nos enche, nós transbordamos da glória dele. Então, nós somos os primeiros a serem impactados quando Deus está nos usando, quando nós estamos servindo, e quando nós fazemos isso com o propósito e a motivação correta. Quando nós estamos manifestando amor, quando nós estamos exalando amor naquilo que a gente faz. Quando você libera uma palavra de profecia, ela tem que estar cheia de amor. Mesmo quando você está liberando uma palavra que muitas vezes pode confrontar. Aquilo ali tem que estar cheio de amor. Porque lembre-se, o amor, o verdadeiro amor, confronta. Mas a motivação é a motivação que visa o quê? O crescimento, a edificação, a restauração, o alinhamento. Essa é a verdadeira exortação. Aquela que com o coração ali, né, materno, deseja ver o crescimento, deseja ver a restauração. Então, é muito poderoso esses 3 capítulos que nós lemos hoje, porque ele traz toda a base que a gente precisa. Toda a base, né? Paulo, ele está ensinando aqui que o amor, ele é literalmente, né, o caminho supremo, porque é a própria essência de Deus fluindo no nosso meio, né? Então, quando a gente ama como Deus ama, nós estamos cumprindo o Shema, né? Quando a gente está cumprindo tanto o Shema, quanto o mandamento do próximo, né? A gente está vivendo os 2 mandamentos mais importantes aqui na sua plenitude. Entende? Porque você está amando o Senhor. Você está amando Ele, cumprindo a vontade dEle, exercendo a essência dEle. E está também amando o seu próximo. Então é muito poderoso esses 3 capítulos que a gente lê hoje. Como isso abre aqui o nosso entendimento, né? O amor, ele literalmente ele vai transcender todos os dons. Então a gente tem a importância dos dons e Paulo fala, a base para você fluir nos dons da maneira correta, da maneira eficaz, da maneira que aquele dom ali, ele vai ter uma ativação plena. Entende? A maneira de você estartar o dom que você tem, dele ter uma eficácia, a base é o amor. Porque o amor transcende todos os dons, porque ele é a própria essência de Deus em ação. Entende? Em ação, é a essência dele ali em ação. E aí Paulo vai dizer que sem ele, sem o amor, falar em língua se torna um barulho religioso. Sem o amor, profetizar se reduz a um conhecimento vazio, né? E até mesmo um sacrifício extremo que você possa vir a fazer perde o seu valor se você não tiver amor. Então, o amor, né, é aquilo que transforma o dom em um mistério e uma experiência em edificação. Entende? É o amor que edifica. É o amor que transforma o dom nessa experiência maravilhosa de edificação, que impacta
as nossas vidas e as vidas, as pessoas o qual vão ser ministradas por meio desses dons. Então, que nessa manhã o Senhor venha ministrar profundamente teu coração, né? E que você venha desejar ser usado como filho dele, manifestando um amor genuíno naquilo que você flui para o Senhor, né? Não apenas edificando a comunidade aqui onde você congrega, mas revelando ao mundo que nós somos verdadeiramente os discípulos daquele que é a palavra viva, daquele que é todo-poderoso. O mundo precisa ver a essência do nosso Deus por meio de nós. E lembre-se que todos, no capítulo 4, todos podem profetizar. Está à sua disposição, né, manifestar os dons do Senhor. Mas que tudo, né, seja feito com amor, que a gente possa ser essa geração que busca com zelo os dons mais preciosos do Senhor. E não só isso, mas que a gente use eles na sua plena e máxima eficácia, exalando amor de uma forma intensa, poderosa, transformadora. Que o Senhor te abençoe e amanhã estamos firmes e fortes juntos no propósito, em nome de Yeshua HaMashiach. Hoje tem culto, gente. Vamos adorar o Rei dos Reis. Shalom, shalom. Bom dia.